E aí, só para informar para vocês, eu já disponibilizei todo esse material lá no Classroom, certo? Tanto material teórico quanto a atividade. Então, depois vocês já podem procurar por lá. Bom, relembrando, não esqueçam de assinar aqui quem estava presente na disciplina de higiene e manipulação no chat. E aí, agora começando o nosso conteúdo de fundamentos da gastronomia. A gente viu até então, né, só fazendo uma revisão bem rápida, a herança francesa, que é basicamente o ponto-chave, a cereja do bolo dessa disciplina, porque entendendo a influência e a herança francesa, vocês vão entender a disciplina da professora Marília, a disciplina da professora Gabriela e outros termos e outras disciplinas que vocês terão durante a graduação. Vão entender, enfim, por que se corta do jeito que se corta, apresenta-se os pratos da maneira que se apresentam, por que a França é tão importante, por que as escolas francesas são tão importantes. Paralelo a isso, a gente viu também a herança italiana, que é muito importante. Ela tem uma presença tão grande quanto a França, embora o berço da gastronomia sempre esteja ligado à herança francesa. Hoje, a gente vai ver um pouco sobre a globalização da gastronomia. E aí, fazendo um pouco de revisão do que a gente estuda no ensino médio, quando eu falo de globalização, são as facilidades que o mundo moderno permitiu e favoreceu que durante a nossa vida a gente consiga ter acesso, por exemplo, a um celular que é lançado lá na China, chegar para a gente aqui no Brasil. Ou o alimento que é consumido nos Estados Unidos também ser consumido em Rio Branco, Acre. Então, isso são pontos muito importantes da globalização. Para muitas pessoas, às vezes, a globalização ela pode ser prejudicial, no sentido de que você perde as características específicas da região. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, que é o assunto da nossa próxima aula, que vai ser gastronomia brasileira, quais são os frutos típicos do Brasil? Vocês me responderiam o quê? Frutas do Brasil. Quais são as frutas do Brasil? Me digam aí. Castanha, cupuaçu, açaí, buriti. O que mais? A banana é nossa? Não, banana não é não. Castanha, Manga fruta, também. viola. Manga. Acredito eu que goiaba também. Então, a gente vai ver, quando for trabalhar de gastronomia brasileira, que o Brasil, assim como vários outros países, eles sofrem tanto a questão da globalização, que quando eu pergunto para vocês qual é o prato típico do Acre, fica difícil eu dizer qual é o prato típico do Acre e qual é o prato típico da região Nordeste. Porque muita gente fala assim, a baixaria é totalmente acriana. É nosso, assina embaixo e pronto. Mas a baixaria ela tem características muito próprias do Nordeste, em específico. Vou dizer para vocês o que é nosso, escrito e marcado, o quibe de arroz. Porque existem todos os outros quibes, mas na nossa região específica, e principalmente no Acre, porque às vezes até nos estados aqui próximos não tem mais. Então, quando a gente às vezes pergunta qual é o alimento, tem gente que pergunta, faz paralelo. E eu sempre gosto de fazer essa comparação, porque, por exemplo, eu fiz nutrição. O meu noivo, ele fez história. Então, toda vez que eu ia perguntar que fruta ou que alimento, de onde é esse alimento, ele sempre me perguntava assim, ele sempre me pergunta ainda, na verdade, o alimento que está sendo produzido, que ele foi cultivado, ou um alimento que é natural da região, domesticado. Porque aí existem essas diferenças. Porque, por exemplo, o milho foi domesticado. Ou seja, ele não é característico nosso. Ele é de outras regiões. Mas a gente foi lá e domesticou, da mesma forma que a gente fez com patos,
com determinados tipos de galinhas. O que era natural nosso? Alguns tipos de peixes, que é muito específico, mandim, região norte, na nossa cara, né? Salmão, já não é. Então, eu posso até produzir, mas ele não é característico. Então, isso levanta muitas pontas, justamente porque a globalização faz com que eu não saiba o que é meu ou o que foi influenciado pelo outro. Então, por que eu acho, sei lá, falando de um tema bem superficial, por que algumas pessoas acham que o telefone da Xiaomi é melhor que o da Apple? Enfim, existem essas discussões. Por que a gente, Brasil, não tem um celular específico? Marcas específicas de celular. Então, a globalização está aí. O que falta em determinada localidade pode ser suprido pela outra específica. Tem gente que acha que anime é desenho, que gibi é a mesma coisa que quadrinho, e por aí vai, né? Que Harry Potter é pior do que Senhor dos Anéis. E é isso, são as comparações que vão tendo e que é difícil a gente descobrir a causa. Então, o que a gente vai ver hoje é um pouco fazendo link com o assunto da semana que vem, que vai ser a gastronomia no Brasil, certo? Então, o que a gente vai apresentar hoje é a influência de 2 países, e aí vocês vão ver que, é claro, existem muito mais influências, mas que influenciaram diretamente foi. Não assiste Senhor dos Anéis, porque Harry Potter, para mim, é o melhor filme feito até então. Quais são os países que influenciaram diretamente a construção da nossa identidade? Porque às vezes a gente pensa e fala assim: eu adoro quibe árabe. É o quibe da minha vida, porque já que o Acre tem o quibe de arroz e de macaxeira, aquele quibe preto, que às vezes as pessoas já nem falam mais quibe árabe, é o nosso quibe também, é o quibe de trigo, certo? Mas ele não é nosso. Ou então, vou lá no restaurante X comer um japonesinho no final de semana. Então, isso não é nosso, certo? Não é característico cultural nosso. Isso vai variar conforme região e também por conta da nossa influência. Um outro ponto muito específico, aqui falando de Acre. Querendo ou não, a gente sofre diretamente muito a influência dos bolivianos e dos peruanos, certo? Em relação à alimentação, por compartilhar questões históricas e outros atributos também. E aí isso também vai moldar a forma como você se alimenta, certo? Porque as influências vão afetando diretamente essas nossas escolhas. Então, o propósito da nossa aula hoje é perceber que eu consigo ter uma estrutura alimentar beneficiada por conta de sazonalidade. Às vezes, São Paulo. Será que São Paulo tem como ter laranja o ano inteiro? Ou nós aqui precisamos de São Paulo para ter laranja o ano inteiro? Certo? Então, isso é questões de globalização. E é por isso que eu vou apresentar para vocês quais são as 2 potências, né? Quais são os 2 países, especificamente, ou regiões, que vão estar ali lidando e influenciando com o que a gente conhece hoje como gastronomia. Então, o primeiro deles, é claro, não podia faltar, certo? Para os amantes ou para as pessoas que odeiam, o Japão, certo? E aí eu pergunto para vocês, quando eu falo de Japão, o que vem à mente de vocês em termos de alimentação? Sushi. O que mais? Lamen. Arroz. Ótimo, Ana, você ter falado de arroz. O que mais? Shoyu. Shoyu. Isso é ótimo também. O que mais que vocês pensam? Como é que é o nome daquela pimenta que é tipo uma massinha? Eu esqueci. A verde, né? Eu esqueci. A verde. High tofu. Tem Não é o aquele verde desenho. Wasabi, se não me engano o nome. Wasabi, wasabi. isso, wasabi.
Nossa, eu assisti muito esse coisa da Disney. Enfim, então assim, ok, certo? A gente tem alguns muito característicos. E principalmente a cultura, o sushi, né, basicamente. Mas vocês vão perceber que, primeiro do ponto, o Japão, ele tem uma cultura milenar. Não só pela questão da cultura propriamente dita, mas porque a alimentação por eles é diferenciada e tem características que às vezes a gente simplesmente ignora. Então, por isso que quando eu falo de Japão, eu preciso dar uma estrelinha para eles em relação à gastronomia, porque o cuidado que eles têm com a alimentação é muito grande. Primeiro, porque para eles, alimentar-se ou gostar de se alimentar é uma obra de arte, é encarado como uma obra de arte, porque eu tenho um completo equilíbrio, onde o indivíduo ele precisa fisiologicamente se alimentar e ele busca o alimento para atingir essa meta e esse objetivo que ele tem. Então, acontece como uma obra de arte. E dessa maneira, não pode ser feita de uma maneira simples. Ou seja, você vai lá, chega no fast food, pede para comer. Não, você tem que ter toda uma técnica, você tem que ter a preocupação com os sabores. E aí, eu falando isso, pode parecer muito, lembrar muito a preocupação que a França tem quando fala de alimentação. E quando eu falo do Japão, especificamente, eu vou falar da harmonização. Então, vocês vão talvez perceber que tem muito alimento que vai harmonizar com outras preparações, justamente para ou eu dar mais sabor, eu intensificar aquele sabor, ou eu tentar anular o sabor que é do alimento que eu estou consumindo. A beleza, ela é muito importante também. Então, a gente não o sushi que a gente consome aqui, né, no Brasil, que é totalmente comprovado pelos japoneses, culturalmente, que é uma comida diferenciada, é porque a gente mete cream cheese e doce em tudo. Mas para eles, a questão da harmonização e da beleza estética simplesmente é muito importante. Além também das cores que são utilizadas. Então, dificilmente você vai ter um prato japonês, tipicamente japonês, que tem uma opacidade de cores. E sim o contrário, você vai ter o contraste, vai ter a diversificação e exaltar aos olhos essas características. Logo, para que a gente fale sobre o Japão, primeiro a gente precisa entender um pouquinho quais são as características desse país em específico, certo? Para que a gente não fique só com aquela imagem de sushi e pronto. Bom, o Japão, não sei se vocês sabem, ele é constituído por 4 grandes arquipélagos, ou seja, ilhas, né? O conjunto de ilhas, que são 4 principais: Honshu, Shikoku, Kyushu e Hokkaido. São esses 4 grandes arquipélagos. E dentro desses grandes arquipélagos, tirando ali que o Japão é pequeno, né, mas são grandes, eles abrigam muitas pessoas e cada arquipélago desse vai ter uma característica muito específica. Então, quando eu levo em consideração, geograficamente falando, que eu moro num arquipélago, e aí o arquipélago eu sei que são ilhas, já me justifica porque que nesse espaço específico o peixe é tão importante. Afinal de contas, se eu moro no arquipélago, provavelmente eu vou ter muitos pescadores na minha região. Isso vai justificar bastante porque que esse alimento é muito consumido nessa localidade. E aí, assim como foi mencionado para vocês, eu tenho os 3 principais itens culinários ou com reconhecimento da gastronomia japonesa. E aí só faltou vocês falarem, que eu achei que alguém ia mencionar. Além do peixe e do arroz, eu também tenho a tradição do chá, que é uma característica muito ligada ao Japão, mas que hoje a gente sempre atribui, por exemplo, à Inglaterra, certo? Quando a gente pensa em chá, a gente sempre pensa nos países britânicos. E a gente acaba descaracterizando um legado que é muito característico de uma região totalmente distante dessa localidade. Então, pegando essa informação de que eu tenho peixe, arroz e chá, eu vou começar a trabalhar nas hipóteses de por que essas regiões, essas localidades,
tem uma característica própria. Pensar em Japão é pensar em comida japonesa, logo é pensar em sushi. Então, a primeira coisa que a gente tem que desconstruir, certo? O sushi propriamente dito. Porque muitas vezes quando a gente fala, eles falam que isso aqui é o sushi, que essa segunda imagem é um sushi também. E o sushi, de maneira geral, ele é o amplo, certo? Ele é o diversificado da comida de maneira geral, certo? Ele não é simplesmente peixe propriamente dito, ele é todo prato que vai ter peixe e arroz integrado, que é, no caso, essa primeira imagem aqui. Só que quando a gente vai apontar, a gente fala que comida japonesa é sushi. E esse sushi é de qualquer jeito, frito, cozido, grelhado. Pensou em comida japonesa, chego e penso nesse sushi. Tá? Então, a primeira característica que a gente tem que levar em consideração. Sushi é arroz envolto de peixe. Um outro ponto muito específico, que é o sashimi, que aí aqui na imagem foi uma que eu consegui encontrar melhor, porque eu queria diversificar os peixes. Mas o sashimi, ele é o corte do peixe específico, sem essa cama de arroz. Então, o que a gente consome aqui, basicamente, é salmão, mas eu tenho de atum, eu tenho do camarão propriamente dito, eu tenho dos peixes brancos, que são característicos muito dessas regiões que são mais frias, certo? Então, isso vai influenciar diretamente para qual sushi que eu estou consumindo. Também me deu gatilho quando eu fiz essa... É porque a gente ainda está no Japão, quando a gente chegar no próximo, aí vocês vão ver o que dá fome. Me incluam aí nessa cota da barca de sushi. Então, essas são as primeiras características. Tirar essa nomenclatura de que tudo é sushi e de que não tem diferença entre a comercialização. Que eu tenho, tá? Um outro ponto. Se eu tenho alguém para produzir essas minhas preparações, eu preciso especificamente de um profissional que é habilitado e que é considerado para os japoneses uma parte muito técnica. Ou seja, eles precisam ter características específicas, treinamento, não é qualquer pessoa que faz sushi, e isso por até mesmo experiências, que não é simplesmente você pegar um peixe, filetear e ofertar como sushi ou sashimi, que não vai dar certo, certo? Ele requer uma técnica, você precisa pensar que o peixe, ele obedece uma regra de corte, da mesma forma que as carnes bovinas. Se a pessoa não sabe cortar uma picanha, quando ela for cortar, ela corta contra a fibra, e acaba o gosto da picanha, e a textura também. E aí, da mesma forma que um peixe, certo? Então, eu tenho que ter profissionais que são habilitados e sabem o que estão fazendo. E essas pessoas são consideradas os sushi men, que são aquelas pessoas que vão manipular esse alimento dentro da prática, certo? Do meu alimento de maneira geral. Não, o que eu falei de contrafibra, por exemplo, se o corte é para ser a favor dela, você vai lá e vem ao contrário, certo? É nesse sentido, que você não obedece à posição correta do corte. Você coloca ao contrário. Então, como eu falei, eu tenho os profissionais que são especializados para isso, eles vão ter a técnica específica, e isso vai influenciar diretamente até a maneira pela qual a gente come também esse alimento. O que eu sempre vejo quando as pessoas estão comendo algum tipo de comida japonesa, principalmente essa, que é o sushi especificamente, é que elas molham no shoyu o arroz. E isso é errado. O que você tem que molhar quando você está comendo sushi é o peixe. E é o peixe que tem que ir em contato com a nossa língua. E as pessoas fazem ao contrário. Fora aquelas pessoas que tentam dividir ao meio o sushi. Acho que não vai caber tudo na boca, porque algumas pessoas não têm a técnica para criar o sushi, então faz quase um sanduíche de sushi. E aí, quando você vai conseguir, você tenta mastigar, você não consegue. Então, a técnica correta
pela questão sensorial, de aproveitamento da textura da fibra do peixe e tudo mais, é que você molhe o peixe no shoyu e não à base do arroz. E esse peixe molhado, umedecido no shoyu, é o que vai em contato com a sua língua. E assim você consegue ter essa sensação, esse ponto sensorial atingido. O frescor, ele também é um item muito considerado, certo? Afinal de contas, ele leva em consideração como que fala? Essa questão de você simplesmente, enfim, né, ter esse pregar os peixes ali, colocar os peixes, fornecer esses peixes numa melhor qualidade possível, para que eu tenha a integridade, a minha textura íntegra, que ele ainda vai estar sendo colocado em voga e ele vai estar sendo preservado para que de nenhuma forma eu perca essa questão sensorial quando eu vou trabalhar com peixes, que é muito fácil, certo? Se eu não tenho o cuidado específico que eu preciso ter, eu vou ofertar e entregar um salmão para uma pessoa que não vai ter nem um pouco esse gosto. Ele é totalmente diferenciado. Então, a gente tem que ter esse cuidado e atingir sempre os alimentos. Então, quem trabalhar, quem trabalhou, ou quem vai trabalhar com especificamente a parte da culinária francesa, tem que ter essa preocupação em mente, de que você precisa ofertar pratos numa qualidade que garantam o frescor, a textura e o sabor do seu alimento. E uma outra característica aqui, quando a gente fala de sushi man, na verdade, é uma característica bem específica. No Japão, e até mesmo no Brasil, às vezes, para quando você vai contratar, os estabelecimentos eles não aceitam pessoas canhotas como sushi man. Afinal de contas, quem é canhoto, ele não vai conseguir cortar na linha que precisa a fibra, ele vai cortar ao contrário. Então, ele vai desestruturar a fibra desse peixe. Então, quem é canhoto, infelizmente, não pode ser sushi man. Justamente, também acho um absurdo. Acho lindo quem é canhoto. Mas aí não pode, simplesmente por conta dessa técnica. Eles informam que, mesmo que você tente posicionar da maneira correta, você não vai fazer cortar a fibra da maneira correta por ter essa dificuldade, certo? Em relação à posicionamento do corte. Um outro item que vocês comentaram também, que é muito característico japonês, é essa questão do arroz. E o primeiro ponto aqui que eu já quis até deixar em destaque é que quando eu falo de arroz, o primeiro item que eu tenho que desmistificar é que esse arroz é japonês. E não, o arroz ele é da China, certo? Ok, eu tenho a influência asiática da mesma forma, mas a gente precisa tirar da nossa mente essa visualização de que o arroz ele tem essa minha característica japonesa. O arroz ele veio da China, a produção específica. Até então o Japão nem consumia o arroz. E esse arroz ele se tornou muito importante para o Japão, justamente porque não, ele tá cortar, não vai conseguir cortar. A técnica é que não vai estar presente. Tipo, e não sou eu que estou falando. Quer dizer, sim, mas os chefes que são especializados nessa área já colocam essa observação, que canhotos não é muito bom trabalhar com sushi, especificamente, né? Pelo menos o sashimi ali, as preparações que tem essa delicadeza maior. E aí, do arroz, a gente faz um prato típico, né, uma bebida típica, na verdade, que é bem consumida pelos japoneses, que é o sake, que o sake ele significa prosperidade para os japoneses, e é uma bebida bem típica. Ela é feita da fermentação do arroz, certo? Da mesma forma que são feitas, a comercialização a confecção de outras bebidas, e ela vai ser como base ali do
dos drinks e das bebidas de maneira geral dessa cultura japonesa. Ele também auxilia a fazer os tatames, que são essas camazinhas que é, na verdade, a palha do arroz, certo? Que eles vão ser utilizados para a confecção dos tatames de maneira geral, que também são bem característicos dos japoneses, e que eu posso utilizar usando os cabos, né? A raiz ali dessa parte do arroz, da confecção. Quem já viu plantação de arroz sabe que ele tem essa incorporação. É importante também falar, por exemplo, eu vi aqui os meninos falando no chat do tempurá, né, que é bem consumido também, que quando a gente fala dos japoneses, tem alguma galera que prefere mais, tipo, o tempurá. E aí fica essa curiosidade, por exemplo, o tempurá, ele não é japonês também. O tempurá, ele é português, certo? De Portugal. E justamente porque, assim, para os portugueses, o que era o tempurá? Era só um empanado de camarão e legumes. Quando ele foi adicionado tanto para a cultura japonesa e para a brasileira, então nem se conta, eu tive uma distorção de como é que é apresentado o tempurá. As pessoas acham que é só aquilo que é frito, empanado e frito, certo? Mas para os portugueses ele tinha toda uma questão religiosa, porque vem de têmporas, né, que eles consideram como têmporas, que era um período que a Igreja Católica solicitava, né, que essas pessoas ficassem em jejum de carne vermelhas. E aí, nesse período que eles estavam de jejum, eles acabavam consumindo camarões fritos. E aí é por isso que foi incorporado para a culinária japonesa também. Mas é isso. Então, assim, o tempurá, ele também já é um prato que, se vocês forem verificar a história dele de criação e de adoção, ele não é da cultura japonesa. Ele é da influência portuguesa e que foi depois incorporado à cultura japonesa. E aí nós chegamos ao último alimento, né, que é importante para o Japão também, que são os chás, principalmente o que é feito da erva Camellia sinensis, que é o que a gente chama de chá verde, que foi muito amplamente divulgado também em relação a status de magreza, né? Isso pode ser justificado até pelo biotipo dos japoneses, que dificilmente você vai encontrar um japonês acima do peso. Então, o chá verde, assim como o chá preto, ele tem muito esse viés do emagrecimento propriamente dito, por conta das características dos nutrientes que estão ali dentro do chá verde, que é a Camellia sinensis. E aí, no Japão, o chá ele tem uma representação muito importante, justamente porque, assim como o arroz, ele também não é um prato típico, é um alimento típico japonês, ele foi incorporado pela China, mas ele tornou-se hábito justamente após as refeições. E aí a gente consegue até fazer uma alegoria, porque, por exemplo, no Brasil, o que a gente consome, né, algumas pessoas acabam consumindo depois do almoço, é um copinho de café. Então, dependendo da quantidade de café, certo? E lá no Japão, o que é tomado é o chá. E o chá, ele tomou uma proporção tão grande, inclusive, que existem cerimônias de chás, que são a cerimônia do chá, e ele tem vários princípios, né, que são utilizados quando você está dentro dessa cerimônia, mas focado em 4 itens principais. É sempre tentar ter harmonia naquele momento, respeito, lidar com a pureza e a tranquilidade. Ou seja, eles entendem que esse momento para tomar chá é o momento de você sociabilizar, você tá em contato com o próximo e ele fica no momento, no êxtase ali de confraternização, de boas harmonias, de bons fluidos, e isso consegue alinhar, certo, o seu estado emocional, seu estado físico e espiritual. Então, o chá depois das refeições é muito importante para eles
nesse sentido. Então, quando a gente pensar em chá a partir de agora, é interessante a gente pôr esse parênteses que o chá ele não é só da realeza britânica ou da Inglaterra de maneira geral, que até então era o que era muito associado. Quando a gente pensa, qual é a população que toma chá? Vai vir direto a população, né, da Inglaterra, propriamente dita. Qual foi a dúvida? Não gosto de chá, é parecido com esse chá de remédio? Não, o Camellia sinensis, ele é muito diferenciado, na verdade. Ele é bem levinho, o gosto dele é bem típico. O problema é que aqui no Brasil, e especificamente no Acre, são poucas as pessoas que tomam o chá propriamente dito, porque tem a diferença do chá e das efusões. Então, por exemplo, quando eu preparo um chá, eu vou ter duas formas de preparar. Aqueles que você esquenta a água e joga a erva, ou aqueles que você tem a erva e põe a água quente já. Então, eu tenho essa diferenciação. O chá verde, ele é preparado a água aquecida, e aí você só adiciona a erva, só para ela liberar as substâncias e você já retira. Geralmente a gente faz chá cozinhando o chá o tempo inteiro, certo? Aquele chá de boldo, enfim, chá de camomila, aqueles sachês que a gente acaba consumindo. Mas o chá verde, ele tem propriedades nutricionais comprovadas, inclusive até para o emagrecimento. É claro, não dá para tomar só ele e achar que vai perder alguns quilos. Você tem sempre que estar alinhado a uma atividade física, a uma alimentação regulada e outros ingredientes, né, que é importante também. Quem não tomou, experimentem tomar. No supermercado tem ele de maneira bem natural, para você fazer essa infusão certinho. E tem aqueles tradicionais, né? Que é só o sachê e você já faz a infusão, mergulha e já auxilia. Então, o chá, ele tem essa propriedade, tem várias propriedades nutricionais. Os mais velhos, eles têm chá para tudo, praticamente. Paralelo a isso, eles são tão importantes que muitos dos nossos remédios farmacêuticos que a gente consome nos dias atuais, eles têm lá na composição uma parte do chá, que para nutrição é chamado de fitoterápicos, que são aqueles, ele é diferente da homeopatia, que envolve uma questão de fé, de acreditar também, né, junto das ervas, mas o fitoterápico, ele pega a função principal daquele alimento e ele vai trazer e ser incorporado para a sua alimentação. Então, é por isso que para o japonês é tão importante, porque pensar que é um povo muito tradicional, que tem toda essa cultura presente ali, esse momento de cerimônia, onde eles estejam reunidos, essa cerimônia específica é muito importante para a questão da gastronomia deles. Então, só relembrando, quando eu falo em Japão, eu vou ter esses 3 alimentos principais, certo? Peixe, arroz e chá, sempre em voga. E para falar disso, eu também tenho que falar um pouco sobre a comunidade árabe em específico. Quando eu falo, lembrar, né, que o que eu estou fazendo agora é o link de regiões ou países que influenciaram e influenciam diretamente até hoje a gastronomia brasileira também, porque acaba contribuindo muito para a nossa formação enquanto prato culinário e outras características que são influenciadas também. Então, quando eu falo da comunidade árabe, e aí agora também se preparem para sentir fome, porque para mim essa é a parte mais importante aqui, eu tenho alguns ingredientes que são bem característicos dessa região também. A farinha, principalmente, e aí a farinha ela é utilizada da mesma forma que é utilizada agora no Brasil e em outras regiões, para a confecção de pães e tortas, que são pratos bem característicos da culinária árabe também. Eu tenho trigo, que é chamado de bulgur trigo, e esse trigo, ele vai ter uma subdivisão, certo? O trigo fino, que é o que eles chamam, que é um trigo, como se a gente considerasse a aveia fina, em flocos, e aquela mais estruturada, né? Seria essa mesma lógica aqui para o trigo. O trigo fino, ele seria utilizado para o tabule e para saladas, e aí eu vou até apresentar para vocês aqui essa questão dos tabules, mas o tabule, de maneira geral, é como se ele fosse um vinagrete, só que o principal item dele é o trigo. E ele é responsável por dar toda uma saciedade, enfim, tem todas as características próprias dele.
Aquela que é mais um trigo mais médio, eles usam como substitutos do arroz, porque para a comunidade árabe, o consumo de arroz ele não é tão elevado quando comparado, por exemplo, ao Japão. E o trigo que é bem mais grosso, ele é utilizado para a preparação de sopas, quase em substituição ao macarrão e até mesmo para dar uma incorporada a esse alimento. Então percebam que aqui eu já tenho ingredientes que são bem diferentes da culinária japonesa. E se a gente for levar para o nosso dia a dia, é muito comum. Tem muitas pessoas que adicionaram tabule às suas refeições, tanto por conta dessa questão de saciar-se mais rápido, da mesma maneira que aqui a gente pegou a quinoa, né, a quinoa que os peruanos chamam, que é característico dos Andes especificamente, e que também utiliza para salada. Então, eles dão mais estrutura. No Brasil, a gente pensa em trigo para o pão e para a torta, e a gente sempre fala farinha de trigo. E aqui é propriamente a farinha com a concepção do que a gente conhece enquanto farinha. E aí, além disso, outras características, né? Outros pontos que são bem importantes aqui também. Eu tenho os doces, e para quem já comeu doce árabe, sabe que ele tem uma altíssima concentração de açúcar. Eles são praticamente um doce enrolado em açúcar e caramelizado, finalizando. Então, a concentração dele de doce é muito alta. Eles levam a sacarose a outros níveis, sabe? Então, esse cuidado, essa característica muito própria dos doces também é importante a gente levar em consideração. Pensar que quando eu falo de França, os doces deles eram muito mais à base de frutas do que essa incorporação que a gente tem de açúcar, de sacarose. O árabe já justifica muito porque que a gente gosta de preparações, entende que sobremesa tem que ser um pudim, não uma maçã, por exemplo. Acha muito mais comum que seja um pudim. Então, quais são os doces para eles? Geralmente são à base de nozes, e aí existem doces magníficos feitos de nozes. Eles utilizam mel também, tanto por conta dessa questão da cristalização dos alimentos em específico. As frutas secas também é bem incorporado, e hoje isso é muito comum na nossa rotina, certo? Você pode encontrar frutas secas lá no supermercado ou em outras lojinhas que comercializam alimentação. Está muito em voga, justamente porque fruta seca tem um prazo de validade bem maior, porque eu tirei toda a umidade que tem nela, e aí isso me garante um tempo maior, um prazo maior de validade. As amêndoas também são muito características, até pelo gosto, por conta desse adicional de gordura que eu vou levar para o meu alimento. Além disso, também tem os laticínios, como o iogurte, que hoje a gente acha muito comum ser consumido, certo, pelos brasileiros, e que tem uma influência extrema dos árabes. O queijo, ele também tem essa característica, mas principalmente diferenciada do Brasil, né? Que a gente faz o consumo mais de queijos de vaca. Eles têm mais outras caprinos, enfim, outros animais que eles fazem essa produção de queijo. E para além disso, também fazem a confecção de manteiga, que é uma manteiga diferenciada, aromatizada, enfim, eles dão outro patamar para a manteiga. Hoje a gente trabalha, por exemplo, com a manteiga clarificada, sendo que nos povos árabes isso já era muito recorrente, antes mesmo de a gente ter essa construção na culinária brasileira. E aí, agora, para dar fome em todo mundo, a gente apresenta, né, tem os pratos que são bem característicos dessa região. Pensar que, assim, quando a gente pensa em árabes, a gente tem que pensar que ele foi um império muito grande. Tão grande, por exemplo, quando a gente compara com o Império Romano, certo? A extensão dele. Então, cada localidade vai ter uma característica específica, vai ter um alimento típico, uma característica, uma forma de consumir, enfim. E aí a gente foi incorporando isso para o nosso território também e transformando. Então, por exemplo,
Aqui na primeira imagem, eu tenho tabule, certo? Que é essa salada, principalmente que eu falei, uma espécie de salada de vinagrete que a gente acaba utilizando, que é feita com o trigo deles. Então, percebam que esse é um trigo bem mais fino. O que a gente visualiza como trigo é aquele trigo branco, enfim. Sim, Jarude, perfeito. O combinado deles é qualquer coisa de maravilhoso. Então, eu tenho o tabule, que é utilizado, pode ser até um substituto do arroz, do macarrão, enfim, é super saudável e dá essa sensação de encher, né? Você sente-se bem da maneira com que você está consumindo. Eu tenho o quibe, que a gente chama popularmente de quibe árabe, que é essa estrutura. Eu utilizo o trigo também e adiciono algum recheio. Os tradicionais, eles põem mais só o tempero propriamente, eles não se preocupam tanto em rechear. No Brasil, a gente já fez uma adaptação, já colocou carne moída, já colocou outro, já tem até de queijo, enfim, tem quibe de todo jeito. As esfirras, né, que são bem tradicionais, se a gente fosse pensar em árabe, pensa em esfirra, e o poder delas é tão grande que a gente tem um fast food de comida árabe, certo? Que é o Habib's, que é específico para a produção desse tipo de alimento que faz e agrada muitas pessoas. Então, eu tenho a esfirra aberta, que é essa representada, e aí a gente pode pôr qualquer tipo de recheio, queijo, hoje em dia tem de chocolate, morango, enfim, né? Tem todas as preparações específicas. Eu também tenho aquela esfirra fechada, que é bem mais característica dos povos árabes, aquela fechadinha. Eu tenho também o hummus aqui, que é o queijo não, o grão de bico, certo? O grão de bico parece a soja, aí você faz uma massinha, né, que é essa tábua aqui de hummus, que você geralmente consome com o pão sírio. E aí fica até uma dica, né, para o Juan, que já trabalha com pão sírio, essas pastas são bem legais para serem comercializadas com pão sírio. Então, é uma preparação que ele é basicamente utilizando a base do grão de bico. Você prepara o grão de bico, bate, ele transforma numa pasta e você adiciona algumas ervas para dar o tempero adicional. Aí aqui eu tenho a baba ganoush, o baba ganoush, que pode ser que é feita com a berinjela, certo? Então ele é diferente um pouquinho aqui. Eu faço com a berinjela. Também é utilizada como pastas, e aí, tradicionalmente, consumida no pão sírio, como acompanhamento, enfim, né? Tem várias maneiras de você ofertar esse tipo de preparação. Aqui eu tenho o que a gente chama de arroz árabe, né, praticamente, mas é um arroz muito tradicional, porque ele é o arroz, né, da maneira que é feita normalmente, e geralmente eles adicionam um tipo de proteína, em específico, ou de carneiro, ou então de cervos, acho que é cervos. Os animais que são bem mais característicos, ovelha, né, enfim, que são bem mais característicos dessa região também. E aí fica como se fosse um arroz temperadinho com alguma proteína. Então é um prato muito típico também da culinária árabe. E aí aqui a gente tem um pão sírio, certo? Que não é mais novidade, que ele leva uma baixa fermentação, pouquíssimos ingredientes e que tem um prazo de validade, uma durabilidade na prateleira bem alta, justamente porque eu tenho poucos ingredientes e a fermentação dela é uma fermentação bem característica, bem antiga. A gente também tem os charutos, e aí eu acho bem legal falar de charutos, porque qual que é o charuto para a gente? A gente usa a couve, certo? E aí utiliza carne moída, arroz enrolado na couve. O charuto árabe é enrolado na folha da uva. E ele tem até uma característica tanto de sabor, ele é um pouco mais adocicado. Não é adocicado, ele é mais pro agridoce, quando comparado quando a gente consome um charuto ali
que a nossa adaptação brasileira foi utilizando a couve em específico. É certo? muito gostoso, garotinho Ai, me aí. assustei. O arroz cozinha na folha, né? Dentro da folha, diferente do nosso. Ele é cozido todo dentro da folha já. Por isso Isso, tem... ele enrola. A gente acaba montando, na verdade, né? A gente faz um sanduíche, alguma coisa parecida com isso. E ele tem um gosto mais diferenciado, porque como eles produzem muito também, né? Porque a uva lá leva um outro patamar, não só para as bebidas, mas ela é incorporada como fruta propriamente dita. Então, eles encontraram uma maneira prática de utilizar os talos dessa planta, desse fruto, certo? Então, eles enrolam aqui nessa característica. E é por isso que geralmente os charutos são menores. E aí existem várias adaptações agora brasileiras, né? A gente usa na couve, no repolho, enfim, tem toda essa diferença também. Ai, acho que travou. E aí, só para a gente finalizar, eu trouxe aqui uma coisa de influência. Então, por exemplo, arroz, soja, tofu e shoyu, que geralmente a gente acha que é do Japão, mas na verdade a influência é da China. O tempurá, que a gente também acha que é do Japão, na verdade a influência é dos portugueses. De onde vocês acham que é a batata inglesa? Não lembro, mas já foi falado que não era da Inglaterra. A batata inglesa, ela é do Peru e poucas pessoas falam sobre isso. Então, por exemplo, diariamente a gente, da mesma forma que a gente ouve falar da castanha do Pará, e que na verdade não é, né? Isso, a batata inglesa, ela foi atribuída erroneamente essa característica, mas a batata que a gente consome, que é aquela batata mais branca, ela é peruana. Justamente porque aqui no Peru existem milhões de tipos de batatas, muitas. Eles catalogaram inúmeras, diferentes em peso, em sabor. Enfim, a gente acaba conhecendo a batata inglesa, né, que é a batata peruana, e a que é usada para dieta, que é a batata doce também, que para eles também é muito característico. E além disso, existem vários outros pratos que a gente acaba associando com determinadas localidades e que não são. Por exemplo, o macarrão. A gente sempre associa macarrão à Itália. E o macarrão, ele também não é da Itália, ele é da China. As produções de macarrão, de trigo, de todos os componentes, eles vêm da China. Pensem assim, o que é mais antigo, China ou Itália? Então, a tradição de cultura, de agricultura e tudo mais, né, tem isso influenciado também. Não, tem muito mais de 40, Reginaldo, bem mais de 40, tem muitas. Eu não lembro agora, mas eu fiz o passeio sobre isso e são inúmeras. Eles têm a perder de vista a quantidade de batatas de influências que eles têm. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, certo? E aí, eu só quero avisar também que tem uma atividadezinha, tá, sobre esse conteúdo lá no Classroom. Mas essa é bem mais simples, é mais para vocês comentarem também. Eu adicionei também o formulário Google, então vocês respondam, mesmo período de entrega, até segunda-feira que vem. E é isso que eu tinha para falar com vocês hoje, acrescentar no conhecimento de vocês, levantar algumas reflexões. E semana que vem nós vamos falar sobre a gastronomia brasileira, certo? E a gente vai fazer provavelmente muito mais discussões em cima do que a gente acha que é brasileira ou não, beleza? Alguma dúvida até aqui? Eu queria tanto que a gente tivesse presencial, cara, porque o que eu tinha planejado para aula de Brasil era muita coisa. Mas enfim, né? Vai que semana que vem estaremos presencial, né?
Enfim, é isso. Antes de sair, tá? Respondam aqui, por favor, a lista de chamada também. Presença. Eita, pera, deixa eu mandar. Tá, vai, pode continuar. Não saiam antes de assinar aqui a lista de presença, por favor. Alguma dúvida? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou aqui. Todo o material que eu disponibilizei para vocês está lá no Classroom, beleza? Desculpa aí o horário e espero que todo mundo tenha aproveitado o conteúdo de hoje, tá certo? Até amanhã, nesse mesmo bate-canal, encontro vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não esqueçam, não saiam sem assinar a lista. Ei, professor, essa era para fazer igual o Gaguinho. Aí. Boa noite. Até a próxima, pessoal. Não. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.